Sejam todos bem-vindos a essa live. Vamos levar conteúdo para as pessoas, vamos trazer ciência à mente das pessoas, né? Cada vez mais, para a gente poder entender como que funciona o nosso organismo, como que funciona a questão psicossomática, por que que a gente tem que ser visto não só como um órgão, né? E sim como um todo, na nossa visão holística das coisas, né? É muito importante a gente ver as pessoas de forma holística. E essa é o que a terapia da iridologia faz, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre iridologia, onde é que eu vejo dentro da íris, né, o intestino, né? E como a gente pode determinar isso, e qual que é o psicossomático, né, que trava o intestino, né? Por que que tem bastante pessoas que sofrem, né, com constipação intestinal, né? Às vezes até com pólipos intestinais, né? E a correlação disso com sentimentos, com a depressão, né? Até com raiva, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? E qual que é o produto natural que vai ajudar, né, o intestino a funcionar melhor e algumas dicas aí que a gente vai trazer para vocês também, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Quem quiser pode levantar a mãozinha, né? Ou ativar o seu próprio som e você pode falar se tem alguma dúvida e tal sobre o assunto, ok? A gente tem pegado bastante pessoas, né, que têm dificuldades intestinais e a gente fala assim, tudo começa no intestino, né? Então, o Alzheimer começa no intestino, né? O Parkinson começa no intestino. Hipotireoidismo começa no intestino. Às vezes, só de se cortar glúten, uma pessoa que tem hipotireoidismo, resolve o problema da tireoide da pessoa. Depois a gente vai explicar por quê. Então, a gente consegue ajudar bastante com os produtos naturais e, claro, nas terapias, né? A gente sempre fala de a pessoa tem que vir para terapia, tem que se cuidar emocionalmente, né? Às vezes você cuida de todo mundo, mas de você não cuida. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho da gente, né? E isso está inserido no segundo maior mandamento bíblico, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como, como a ti mesmo. Então, isso é um sinal que você já se ama, já se cuida, né? E não vai deixar para se cuidar quando está lá quase morrendo na cama, né? Inválido, né? E vai ficar muito caro isso para você. E, claro, vai depender de muitas pessoas, né? Levar você para lá e para cá. Então, é muito importante a gente cuidar antes, né? Então, nesse contexto, a iridologia, ela é incrível porque a gente consegue descobrir a disfunção. Não é uma doença ainda, a íris vai apontar qual é a disfunção orgânica. Então, dá tempo, né? Quando já é uma doença, muitas vezes pode ser tarde demais, e então vem mais problemas aí, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para a gente poder começar, né, a nossa apresentação aqui, né? Vamos falar então sobre a depressão e o intestino, né? O que tem a ver, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o intestino, né? Tem o desenho aqui que eu passei para vocês aí, e é bem legal esse desenho, porque ele explica bastante as funções, né? Então, eu vou ampliar aqui para a gente poder entender bem, né? Olha só. Então, tudo começa lá na boca, né? Nossa boca, a saliva, né? Ela transforma os alimentos em pequenos pedaços, usando os dentes e a saliva, né? Aí passa pelo esôfago, né? Leva o alimento da boca ao estômago. Mas tem pessoas que sofrem, né? Com esofagite, com refluxo, né? Existe também um psicossomático de tudo isso, tá? Um gatilho emocional que está despertando esse probleminha no esôfago, né? São situações que a gente não engole, são situações que a gente não está digerindo, né? E aí vem esofagite, queimação, a gastrite, vem azia, né? Uma digestão. Então, começa ali, né? E então, nós temos aqui o estômago, né? Que ali agita e mistura alimentos com suco gástrico, né?
Passa pelo estômago também, né? Lá nós temos aqui o fígado, né? Ele produz a bile e decompõe a gordura, remove toxinas, né? Metaboliza, né, as gorduras. O pâncreas produz enzimas que ajudam a quebrar os alimentos. A vesícula biliar armazena a bile que o fígado produz. Aqui nós temos o intestino delgado, né, que ele digere e absorve as proteínas, gorduras e carboidratos. O intestino grosso, que absorve o sal e a água dos alimentos, produzindo uma massa mole chamada fezes, né? Então, e aí então ela vai para o reto, que atua como armazenamento temporário das fezes, né? E o ânus, onde as fezes saem do corpo. Então, os órgãos do sistema digestivo ajudam o corpo a quebrar e absorver os alimentos. Então, o intestino ele tem uma função, né? Ele é chamado, não é à toa que ele é chamado de segundo cérebro, né? Ele é o nosso segundo cérebro e há quem diga que já é o primeiro, hein? Há quem diga que o intestino é o nosso primeiro cérebro, né? Como é que a gente vê isso na leitura da íris, tá? Deixa eu só tirar um pouquinho o zoom, vocês vão conseguir enxergar melhor aqui. Estão vendo aí o mapa da íris? Esse é o mapa da íris, né? Então, a íris, ela é uma célula gigante do nosso organismo e lá na íris a gente consegue descobrir as disfunções do organismo, né? A gente consegue descobrir o que é emocional tem a ver com isso, porque sempre vai haver esse psicossomático, tá? Então, onde que eu vejo qual que é a área do intestino no mapa da íris? A primeira área depois da pupila, bem a bordinha aqui, é estômago, tá? A segunda área, então, nós temos aqui o intestino. Vocês estão vendo aqui, ó? Intestino bem pequenininho aqui, ó. Dá para ver? Aqui, ó. Intestino, né? Então, essa área marrom, ó. Essa área marrom aqui é a área correspondente ao intestino. Alguns chamam também de colarete, tá? Que é uma membraninha que fica, né, na íris. Ou alguns falam trança, alguns falam sistema nervoso autônomo, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Muito bem. Então, aqui a gente consegue enxergar lá na íris, né? Que tem, é naquele local que a gente vai descobrir as questões com o intestino, tá bom? Então, aqui tem uma outra foto, que ela vai ajudar melhor a gente a entender, né? Então, essa membraninha, tá? Também existem correlações, tá, com relacionamentos com o nosso pai. Quando ela é bem definida, assim, ó, quando ela é bem desenhada, a gente tem um pai bem presente na nossa vida. Quando o pai foi ausente na vida de uma pessoa, a gente quase que vê isso aqui apagado. Então, a gente que, pela experiência da iridologia, a gente consegue discernir que aqui fica o colarete ou a trança do sistema nervoso autônomo, o intestino. Mas, muitas vezes, quando há uma ausência da figura paterna, né? É uma pessoa que os pais se separaram e geralmente a criança fica com a mãe, né? E a gente tem aqui, então, uma questão aí do sistema nervoso autônomo ser mais apagado aí na, na vida de uma pessoa que tem as dificuldades com a figura paterna. Só um minutinho, gente. Só um minuto. Muito bem. Então, essa é a foto da trança do sistema nervoso autônomo, tá? É, aqui, ó, tem uma foto bem legal aqui que eu achei, bem definida, tá? Aqui mostram disfunções do intestino. Do intestino, lembra onde que é a área lá? Do intestino? Então, a primeira área aqui, ó, é a bordinha, tá? Que nem uma borda de pizza aqui, ó, tá vendo? É o estômago, tá? Vem aqui, essa areazinha aqui, ó, tá vendo? Essa área aqui é o estômago. A segunda área posterior já é intestino. E do intestino, olha só,
saem esses raios, a gente chama isso na iridologia de raios solares, tá? Quando eu olho no mapa, esse raio aqui que está bem profundo, ele está, sabe aonde, gente? Ele está na mente inata, tá? Quando eu olho lá, olha só, vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo? Quem consegue ver aí, faz um joinha. Vocês conseguem enxergar a angulação aqui desse raio solar bem em cima da área da mente inata? Essa pessoa, quando eu pergunto para ela, eu falo assim, ok, eu falo assim para a pessoa, você percebe que você parece que você esquece onde põe as coisas? Parece que quando você chega na cozinha, você fala assim, o que que eu vim fazer aqui? A gente consegue perceber isso, né? A pessoa tem falta de foco, falta de concentração. Está lendo um livro, pensa em 30 coisas, menos no assunto do livro, né? Então, a concentração foge bastante, né? Então, o que está acontecendo aqui? O intestino está travado e não tem para onde sair, às vezes, como está travado, fica lá, né? Você não sai. E aí isso vai intoxicando, e essas intoxicações podem ir na mente, tá? Então, não parece? Tem gente que tem na cabeça isso aqui, né? Tem bosta na cabeça, como fala. Então, é porque tem, meus amigos, é porque tem. Então, o que está lá dentro, que não sai, fica dentro. Então, a gente precisa evacuar mesmo, tá? Então, os produtos naturais vão ajudar aqui na parte de evacuação, senão a pessoa não vai continuar perdendo foco, perdendo a concentração, tá? Tem também aqui na região do centro, aqui é a vitalidade. Quando eu olho lá no, tá vendo aqui, ó, bem às 12 horas, bem ao meio-dia de um relógio aqui, ó, tá vendo? No mapa é a vitalidade, é o hipotálamo, que é o centro da vitalidade. Aí eu pergunto para a pessoa, você não sente cansaço, às vezes falta de disposição, energia, força muscular, né? Quando acorda assim, oh, queria ficar umas 2 horas ainda na cama, né? Então a pessoa, a gente geralmente ela afirma isso também, né? Então, essa pessoa está faltando vitalidade também, vinda de disfunções do intestino. Então, não é só o produto natural para ajudar a vitalidade. No caso aqui, eu tenho o tribulus terrestre, o mapa peruana, né, que aumenta aí a energia, a força muscular, né, hormônio masculino, né, que traz força, energia, disposição, vontade de viver. Mas também, quando eu vejo uma íris igual a essa, é intestinal também. Então tem que trabalhar junto um psílio, um sênio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E tem outra marca aqui, tá? Essa outra marca está pegando no pressão do ego, tá? Essa pessoa aqui, então tem as disfunções também da parte emocional que estão pegando aqui no ego dessa pessoa, né? Então ela tem o ego bastante ferido, bastante machucado, às vezes é uma pessoa um pouco mais orgulhosa, tá? Porque o ego ferido, o orgulho é uma defesa do organismo. A pessoa acaba se defendendo sendo orgulhoso, para evitar se machucar. E uma outra vinda do intestino aqui, ó, que está indo para a parte da perna, tá? Então, quando eu olho aqui, olha só, coxa, joelho e perna na área do intestino, vindo e invadindo aqui. Aí eu pergunto para essa pessoa, você não sente dor na perna? Né? No caso aqui, nós estamos falando da perna da íris direita, tá? Como que eu sei que é íris direita só de olhar assim? Porque a pupila, ela nunca fica bem no meinho, tá? Bem no meinho da nossa íris, tá? Aonde tem a parte maior, tá vendo? Da borda da íris até a pupila, aonde tem a parte maior é o lado da orelha, tá? Grava isso. Aonde tem a parte menor, aqui, é o lado do nariz. Então, o nariz fica aqui, então essa íris aqui é a íris direita, tá? Então, a gente aprende isso no curso de iridologia. Aliás, vai ter um curso aqui em Sorocaba. Quem estiver interessado em aprender, em conhecer, em poder atuar na área da saúde, entre em contato aí que a gente também está trabalhando isso. É, E aí essa pessoa aqui, ó, tá vendo?
a íris está apontando uma disfunção intestinal para a perna, tá? E aí eu pergunto, íris direita é o arquétipo masculino, os nossos relacionamentos com os homens, tá? Então, e também a minha parte profissional, tá? Geralmente, quando a pessoa tem a marca na perna, ela está falando mais da parte profissional do que o relacionamento dela com a figura masculina, né? Por quê? Porque a perna é o que nos leva para frente. Então, profissionalmente, essa pessoa aqui tem um sentimento assim, parece que eu não saio do lugar, parece que eu estou empacado, parece que eu quero fazer outra coisa, atuar em outro ramo. Quero abrir minha empresa, né? Ou quero continuar na minha empresa, mas eu não saio do lugar. E aí vem dores nas pernas, na perna direita especialmente, e também esse sentimento, né? Então tem a marca aqui. Mas aí a gente vai lá no intestino, vamos cuidar do intestino para também cuidar dessa parte emocional na nossa na nossa vida também, nas terapias. Quem quiser pode levantar a mão. Se fizer sentido para você, você pode abrir o seu som e falar, faz sentido para mim. Isso aí que você está falando. Tá bom, gente? Fiquem à vontade. Eu quero que vocês participem, tá? Isso aqui não é um monólogo. Muito bem, vamos falar da função do intestino, tá? No ponto 5 a gente vai entrar na depressão aqui, que é o tema nosso, mas vamos rapidamente dar uma pincelada aqui, ó. A função do nosso sistema digestório vai muito além de processar a comida que ingerimos. Abordaremos hoje 7 dados sobre o intestino que explicam por que sua saúde é a chave para o bem-estar geral do corpo. Ele tem mais neurônios do que a espinha dorsal, tem 100 milhões de neurônios e age independentemente do seu sistema nervoso central. Então, ninguém fala para o intestino, né? Ó, segura um pouquinho aí, que eu estou almoçando aqui, depois do almoço eu vou no banheiro. Não, se você não correr, meu amigo, ele é autônomo, ele vai funcionar independente da tua vontade, independente do sistema nervoso central. Então, se deu a vontade, corre para o banheiro, meu amigo. E às vezes a pessoa que não faz, que consegue segurar, né? Depois, quando vai no banheiro, não consegue ir no banheiro e evacuar da maneira adequada, né? Então, corre mesmo. Certamente o intestino não foi a primeira opção em que você pensou ao analisar a pergunta, mas trata-se dele. E é justamente por isso que muitos o consideram o segundo cérebro do corpo. Esse cérebro, independente em nossas entranhas e sua complexa comunidade microbiana, imagina entrando, influem no nosso bem-estar geral. A função do sistema digestório vai muito além de simplesmente processar a comida que ingerimos. Ela tem correlação com doenças mentais e do sistema imunológico. Eu cuidei de várias pessoas, pessoas com Alzheimer, pessoas com Parkinson, né? A gente trabalhou no Parkinson ali, psyllium para ajudar a evacuar e também coenzima Q10 e germe de trigo diminuíram consideravelmente os tremores na pessoa com Parkinson, tá? Então, faz muito sentido isso. Então, começa também no intestino, né? Então, muitas pessoas também, autistas também a gente cuida, e pessoas que também começam, né, algumas disfunções cerebrais lá no intestino, tá? Um sistema nervoso autônomo, diferente de qualquer outro órgão do corpo, o nosso intestino pode funcionar sozinho, tem sua própria autonomia para tomar decisões. Não precisa que o cérebro lhe diga o que fazer. O que governa o intestino é o chamado sistema nervoso entérico, que é uma sucursal do sistema nervoso autônomo do corpo, o responsável por controlar diretamente o sistema digestório, né? Há pessoas que chamam de sistema digestivo, mas os estudos mais recentes, né, apontam que o termo certo a ser usado é sistema digestório, porque ele não passivo. Se eu estou falando de digestivo, eu falo de passivo. Ele tem ação, ele é ativo, logo chama-se de digestório. Tá? Esse sistema nervoso se estende pelo tecido que reveste o estômago e o sistema digestório
e possui seus próprios circuitos neurais. Embora funcione de forma independente, ele se comunica com o sistema nervoso central através do sistema simpático e parasimpático. 2. 70% das células do nosso sistema imunológico vivem no intestino. Olha só isso, gente, 70%. Então, você quer cuidar da imunidade, você tem que pensar também em evacuar bem no banheiro, tá? Então, toda a imunidade baixa, pode falar para a pessoa como é que está indo no banheiro. A pessoa, às vezes, fala que está indo bem no banheiro, mas a pergunta é, como é a qualidade das fezes, né? Eu até brinco, às vezes, falo para a pessoa, é uma bosta bonita, né? Eu tenho que falar isso para a pessoa. Tem que ser que nem uma banana, tá? E quanto menos sujeira saindo no papel, melhor, tá, gente? Então, 70% das células do sistema imunológico vivem no intestino. Assim sendo, a saúde do nosso intestino a chave para a nossa imunidade às doenças. As pesquisas mais recentes indicam que se você tem problemas intestinais, é mais provável que seja mais vulnerável a doenças comuns, como a gripe, por exemplo. Então, não é só, eu tenho aqui, né, vitamina C, tem vitamina D, eu trabalho muito com isso, né, tem própolis, tem unha de gato, tem vários compostos que eu trabalho aqui, né, para ajudar na parte de imunidade, a Equinácea Plus também, é muito bom. Mas não é só isso, ao olhar a íris, eu vejo as marcas apontando lá no pulmão, tá? Então, aqui, ó, quando eu vejo a marca apontando para o pulmão, eu já logo vejo aqui como é que está o intestino. Aí eu vejo marca no intestino também. Aí a pessoa até reclama às vezes. Então, o que que a íris ajuda a gente? Ajuda porque a gente descobre a necessidade por trás da necessidade. Então, a pessoa vem com um problema. Ah, eu tive Covid, eu vivo tossindo, eu vivo com falta de ar, eu vivo com a minha parte respiratória comprometida. E o intestino? Como é que tá? Aí a pessoa, não tem nada a ver com o intestino. Claro que tem. 70% das células do sistema imune é ali que elas vivem. Então, vamos cuidar também do intestino, gente, porque isso vai refletir na imunidade, tá? É, Tudo bem. 50% das fezes são bactérias. Não são apenas restos de comida. Aproximadamente metade das nossas fezes é formada por bactérias. Muitas dessas bactérias são boas. É considerado normal defecar de 3 vezes ao dia até 3 vezes por semana. A ideia é evacuar a cada 24 horas. Então, se a pessoa come 3 vezes por dia, ela deveria ir, número 2, no banheiro 3 vezes ao dia. Mas isso não é uma constante, né? Especialmente quando a gente fala de mulheres. As mulheres têm um pouco mais de dificuldade na parte intestinal, né? E eu já atendi mulheres que ficaram 8 dias sem ir no número 2 no banheiro. Sabe o que é isso, meus amigos? A barriga fica toda dura, a pessoa fica enfesada. A gente vai falar sobre isso que afeta o humor e afeta feio, tá? Então, é muito importante a gente cuidar do intestino. Quanto mais diversificada, vou voltar aqui. A dieta mais diversificado é a microbiota intestinal. Então, varie a comida que você come, tá? Em nosso intestino vivem trilhões de micróbios que gostam de diferentes alimentos. Esses micróbios são fundamentais para a digestão, porque sua atividade permite que nosso corpo absorva certos nutrientes dos alimentos, tá? E aí, a gente vai lá para o estômago, tá? Quando eu olho lá, olha só como eu não posso olhar para o ser humano só como um órgão. Nós já vimos correlação de intestino com o pulmão, tá? Agora, nós temos a correlação com o estômago, porque se o estômago não absorve, né, os nutrientes, né, isso também vai refletir na parte intestinal. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso nessa parte aqui, ó, nessa bordinha que a gente viu naquela foto. A bordinha aqui
Quanto mais levantada, às vezes tem algumas, parece uma bola de pizza mesmo, bem levantadona assim, tá? Essa parte da pupila, aqui, bem juntinho da pupila, tá? Então, a gente consegue também descobrir isso, as disfunções do estômago. Muito bem. Os micróbios são. Aí, quando a pessoa tem, esqueci de falar, quando a pessoa tem essa dificuldade, né, ela às vezes pode até se alimentar bem de bons alimentos, verduras, legumes, enfim, carne, carne vermelha só uma vez por semana, a pessoa se alimenta bem, ovo, tal, mas o organismo dela não está absorvendo os nutrientes. Aí eu uso aqui um adaptogênico que chama-se erva tostão, tá? Que é uma planta que ela ajuda ao organismo a absorver os nutrientes daquilo que eu me alimento, ajuda o organismo a assimilar melhor. O fitoterápico, inclusive, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tomo fitoterápico e não estou sentindo diferença nenhuma, tá? Aí eu sempre jogo aqui um erva tostão para fazer uma absorção maior no organismo da pessoa, porque pode estar tão ácido que o organismo não está absorvendo. A gente vai falar de acidez também daqui a pouco, tá? Uma microbiota rica e variada está associada a uma maior saúde intestinal e, por consequência, um bem-estar geral maior. Por outro lado, as pessoas que sempre comem as mesmas coisas têm uma microbiota mais pobre. Então, varie, tá? Os alimentos que você come, que você consome, para o seu intestino estar melhor, tá? Aqui agora nós vamos falar do assunto que a gente falou no tema, né, da nossa live, né? Então, se vocês quiserem abrir seus microfones, fiquem à vontade para falar, tá bom? Seu intestino está ligado aos seus níveis de estresse e a seu estado de ânimo. Se você tem problemas intestinais, algo fundamental que precisa fazer é observar o quanto estresse você está submetido. Desestressar é muito, muito importante. Também é interessante pensar que a maior parte da serotonina do corpo, gente, isso aqui é muito importante, tá? 90% da serotonina, que é o hormônio do bom humor, da alegria, do prazer, tá? É encontrado ali, no intestino, ali e é fabricado, tá? A serotonina. Então, não é antidepressivo que a pessoa tem que tomar. Ela está na depressão, mas tem que sentar no trono mesmo, hein, gente? Certo? Então, vamos cuidar do intestino. Ele tem que funcionar, tá? Tem que evacuar pelo menos uma vez por dia, tá? Tem que sentar no trono, tá? A serotonina é um neurotransmissor que afeta muitas funções corporais, como o peristaltismo intestinal, movimento involuntário que o intestino faz para empurrar o bolo alimentar e permitir que a digestão aconteça no lugar certo. Ela também está associada a muitos transtornos psiquiátricos, tá? Então, às vezes eu vejo uma dificuldade que uma pessoa tem, às vezes é um bipolar, eu vou lá no mapa da íris, eu vejo marca no intestino, essa marca está com um raio igual aquela que a gente viu lá na área mental, essa pessoa realmente pode ter um transtorno porque o intestino não funciona. Gente, eu atendi um garoto de 12 anos, mais ou menos, Ronald. Ele veio de Cabreúva, que é Cabreúva ou Salto. Aí a mãe dele trouxe ele tem agenesia de corpo caloso. Ele tem dificuldade na fala, tal. Aí a primeira vez que ele veio, eu olhei na íris dele, o intestino travadaço. Ele, obesinho, quase gordo, bem obeso, assim, acima do peso, né? Com um sobrepeso grande. Ele irritado, a mãe dele reclamando, ele bate na gente, ele se morde, né? Estava com a mão toda machucada porque ele se mordia, né? Então foi uma situação assim que foi difícil de ver aquilo, sabe? É uma coisa difícil. E a dificuldade dos pais, né? Que tenta ajudar em tudo. E aí esse garoto, trabalhamos o alcachofra com ele, tá? Para o fígado, que ajuda também na raiva. O fígado é o órgão-choque da raiva.
Trabalhamos com ele o chá Flora, foi sensacional, ele passou aí no banheiro bem, que ajuda no bolo fecal, né, na formação do bolo fecal, ajudou muito essa parte. Esse menino comia muito doce, a íris dele estava alaranjada, toda alaranjada na íris é doce, excesso de doce. E aí foi o Nutri-X que ajudou muito ele, inibidor de apetite e que tira a vontade do doce, é o picolinato de cromo que tem dentro dele, que ajuda muito também nessa parte. Aí foi também o mulungu para a ansiedade e o cava-cava com hipérico para a depressão, a melancolia, a tristeza profunda. Esse menino voltou magro, não voltou magro, emagreceu bem, assim, dava para ver bem na fisionomia dele. A outra vez, um mês depois, ele já estava mais feliz, mais bem-humorado. A mãe dele falou: Olha, os fitoterápicos foram muito bons porque ajudou. Ele está menos agressivo, ele está mais bem-humorado, se alimenta bem, ele já emagreceu, né? Ele está melhor, está menos raivoso. Aí passamos também óleo de copaíba para ele passar nas mãos, começou a cicatrizar, ajudou muito. Então, é incrível o que os fitoterápicos também fazem, né? Então, no caso dele, ajudou sim nesse sintoma. Voltando aqui, sua concentração pode ser reduzida pelo estresse e influencia o humor, a ansiedade e a felicidade. Aqui coloquei que olha, a pessoa quando está enfesada, né? Esse termo é aquela coisa, né? Cheia de fezes. Enfesado vem daí. Então, se a pessoa é muito nervosa, né? Até a gente brinca, né? Ah, vai, né? Senta no trono. Então, porque precisa mesmo, né? Evacuar. Então, isso tem a ver porque a serotonina é fabricada ali e tem que funcionar o intestino. Vários estudos com seres humanos e animais têm mostrado evidências sobre diferenças encontradas na microbiota intestinal de pacientes com transtornos mentais, como a depressão, tá? E quando a gente vai lá é, é, na nossa, nas fases do luto, né? Aliás, a gente tem uma live na página do Insta, as 5 fases do luto. A primeira fase do luto não é só a morte de alguém querido. Luto pode ser sua empresa quebrou, luto pode ser um divórcio, luto pode ser você foi despedido do seu emprego, um namoro que não deu certo, um noivado que não deu certo. Tudo isso é um luto. E ele passa sempre por 5 fases. A primeira fase é a negação. Você nega o problema. Não é possível, isso aconteceu e aconteceu comigo. Podia acontecer com todo mundo, menos comigo. A gente nega o problema. A segunda fase do luto é a irritação. A gente fica com raiva, né? Meu, que raiva que tem que passar por isso, né? Então a gente fica com raiva. Aí depois que a gente percebe que não adianta mais negar, não adianta mais ficar com raiva, a gente entra na terceira fase do luto, a negociação ou barganha, onde a gente começa a negociar conosco mesmo como que a gente vai resolver aquilo no nosso diálogo interno. E então a quarta fase é a depressão, porque diante do luto a gente muitas vezes se sente impotente, pumba, cai na depressão, intestino trava. Olha a correlação. O intestino muitas vezes trava diante daquele momento difícil e a rigidez emocional, né, que eu queria do meu jeito, depois não aconteceu do meu jeito. Toda a rigidez emocional vem para juntas e articulações e o intestino, ó, trava, tá? Isso está fazendo sentido, gente, para vocês? Por favor, participem, faz um joinha assim, ó, se isso faz sentido.